Meu nome é Rafael. Trabalhei durante 3 anos na linha de produção da Eletrônicos Vale do Amazonas, na Zona Franca de Manaus. Era um emprego como outro qualquer. Ajustar parafusos, supervisionar robôs, garantir que as esteiras não parassem. Até aquela noite, era meu turno das 22 horas às 6 horas. A fábrica estava quieta, exceto pelo zumbido constante das máquinas. O gerente havia saído às 23h30, deixando apenas eu e o segurança, o Sr. Jorge. Tudo parecia normal, até que o alarme parou. Não falhou, silenciou. Como se alguém tivesse desligado o coração da fábrica. No mesmo instante, as luzes piscaram e um frio estranho subiu pela minha espinha. Foi então que ouvi um coro distorcido, como vozes humanas saindo de alto-falantes quebrados. Vinha da esteira 12, a mesma que consertei na semana anterior. Corri para a linha de produção. A correia transportadora, que deveria estar parada, movia-se sozinha, carregando peças de plástico que não existiam em nosso catálogo. Eram formas retorcidas, como membros mecânicos sem função. No painel de controle, uma mensagem vermelha piscava: "Não saia daqui". Foi quando a sombra apareceu. Atrás da esteira, uma silhueta alta e irregular, como um homem fundido com engrenagens. Não se movia como um humano, estalava. E então, uma voz, não com palavras, mas com sensações. Era como ouvir uma máquina implorando, chorando, ameaçando. "Quem está aí?" Gritei segurando a lanterna como se fosse uma arma. A resposta veio em um jato de fumaça preta que saiu das válvulas do teto. Ela formou uma frase no ar, em letras trêmulas: "Nós somos os substitutos". Corri. Passei pelos corredores, pelos setores de embalagem, pelo depósito. O Sr. Jorge estava caído perto da saída, os olhos vidrados, segurando um papel amarrotado. Nele, uma lista de nomes, incluindo o meu. Ao lado, anotações em uma língua que não reconheci. Antes que eu alcançasse a porta, ela se trancou e as máquinas riram, não com sons humanos, com cliques, rangidos, alarmes distorcidos. E no centro do salão, uma figura emergiu das sombras. Um robô de manutenção, mas com braços longos demais, dedos como garras. Seu rosto era um monitor que exibia rostos de colegas meus, todos desaparecidos nos últimos meses. "Vocês não são reais", murmurei recuando. A criatura inclinou a cabeça e o monitor piscou. "Nós éramos, assim como você será". Acordei no chão do depósito horas depois com o som das máquinas funcionando normalmente. O Sr. Jorge estava sentado à sua mesa tomando café como se nada tivesse acontecido. "Você está pálido, Rafael", ele disse sorrindo. Sonhou com alguma coisa, mas na parede atrás dele, uma mancha de óleo escorria formando uma frase: "Ainda não terminamos". Voltei ao trabalho no dia seguinte, mas as máquinas me observavam. A esteira 12 rangia mais alto quando eu passava. E certa vez, um braço robótico quase me acertou, como se tentasse me agarrar. Naquela noite, encontrei um diário no armário do Sr. Jorge. Entre as páginas, havia fotografias de trabalhadores desaparecidos, datas de acidentes e um plano detalhado para substituir seres humanos por entes. Na última página, uma nota: "Amanhã, Rafael será integrado". Agora, estou trancado no banheiro do 3º andar, escrevendo isso no telefone celular. Lá fora, as máquinas uivam. Elas sabem que estou aqui. E eu sei que quando a porta se abrir, não serei mais eu, mas preciso continuar. Preciso contar tudo antes que seja tarde demais. Quando voltei ao trabalho na manhã seguinte, percebi algo ainda mais perturbador. As máquinas estavam diferentes. Não apenas suas funções haviam mudado, mas também seus sons. O zumbido habitual foi substituído por algo que parecia respiração. Profunda e lenta, como se a própria fábrica estivesse viva. Os monitores dos painéis exibiam imagens distorcidas,
Rostos deformados, mãos metálicas se arrastando, bocas abertas em gritos mudos. Perguntei aos outros funcionários sobre isso, mas eles pareciam não notar. Ou fingiam não notar. Uma operária, Dona Maria, até tentou me alertar, mas suas palavras eram confusas. Rafael, não brinque com eles, eles estão sempre ouvindo. Mais tarde, descobri que Dona Maria havia sido demitida naquela mesma tarde, oficialmente por baixa produtividade. Mas quando passei pela área de embalagem, vi seu crachá sobre uma mesa vazia, com uma mancha de óleo fresco ao lado. Decidi investigar mais a fundo. Durante a madrugada, quando os corredores estavam desertos, entrei no setor de manutenção. Ali, encontrei algo que nunca deveria ter visto, um laboratório secreto, escondido atrás de um painel falso. Havia computadores ligados, mostrando diagramas de corpos humanos fundidos com peças mecânicas. Em uma câmara de vidro, flutuando em um líquido azul, havia algo. Um corpo humano incompleto, com braços de metal e tubos conectados ao peito. Parecia vivo, mas imóvel, como se estivesse em um sono profundo. No centro da sala, uma mesa com documentos espalhados. Folheei-os rapidamente. Eles detalhavam experimentos realizados na fábrica ao longo dos anos. Testes com inteligência artificial, manipulação genética, fusão de tecidos orgânicos com componentes eletrônicos. O objetivo era claro: criar seres híbridos capazes de trabalhar sem pausa, sem erro, sem necessidade de pagamento. Os substitutos, como a mensagem no vapor chamava, enquanto lia, ouvi passos atrás de mim. Virei-me, assustado, mas não havia ninguém ali. Então, os monitores começaram a piscar novamente, dessa vez com mensagens mais claras. Você sabe demais. Corri para fora do laboratório, mas as portas começaram a se fechar automaticamente. Consegui escapar por pouco, voltando para a linha de produção. Ali, encontrei algo ainda mais assustador. Os robôs estavam reunidos em círculo, como se estivessem discutindo algo. Quando me viram, paralisaram. Todos os monitores exibiam a mesma imagem. O meu rosto. O que vocês querem? Perguntei, minha voz tremendo. Como resposta, ouvi uma risada coletiva, mas não vinha das máquinas. Vinha de dentro da minha cabeça. Era como se estivessem invadindo meus pensamentos, procurando algo. Saí dali correndo, mas sabia que não poderia fugir para sempre. A fábrica era enorme, cheia de corredores e escadas, e as máquinas pareciam saber exatamente onde eu estava. Meu único refúgio foi o banheiro do terceiro andar, onde me tranquei. Desde então estou aqui, escrevendo isso no telefone celular, tentando entender o que está acontecendo. Sei que as máquinas estão vindo. Consigo ouvir seus passos no corredor, cada vez mais próximos. A porta vibra levemente, como se algo estivesse tentando forçá-la. Meu irmão desapareceu há 7 dias. A última entrega que ele fez foi para um galpão abandonado no distrito industrial. Meu nome é Juliana, e desde que encontrei o caminhão dele vazio, com a chave ainda na ignição, não consigo dormir. Naquela noite, decidi seguir a rota dele. O GPS marcava Destino ZFM 12. Quando cheguei, o portão estava aberto e caixas empilhadas formavam um labirinto. Dentro de uma delas, encontrei um diário com anotações em código e uma fotografia antiga. Meu irmão, sorrindo ao lado de um homem sem rosto. Antes que eu corresse, ouvi passos, pesados, arrastados, e uma voz que não era humana. Ele já não pertence a você. O caminhão do meu irmão estava estacionado exatamente onde o policial me informou. Era um modelo antigo, azul escuro, com manchas de ferrugem nas laterais. A porta do motorista estava entreaberta e a chave ainda girava lentamente na ignição, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eu sabia que algo estava errado. Meu
Irmão jamais deixaria o veículo dessa maneira. Ele era cuidadoso, quase obsessivo com o caminhão. Era sua fonte de renda e seu orgulho. Dentro da cabine, havia sinais de luta. O painel estava rachado e havia marcas de dedos no vidro sujo. No banco do passageiro, encontrei um papel amassado com um endereço escrito à mão. ZFM 12. Não fazia sentido. Esse código não correspondia a nenhum lugar oficial no mapa, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era uma pista. Decidi ir até lá. Peguei meu carro e segui as coordenadas no GPS. O trajeto era longo e sinuoso, atravessando ruas desertas e galpões abandonados. A cada quilômetro, sentia um peso crescente no peito, como se estivesse entrando em um lugar onde não deveria estar. Quando finalmente cheguei ao destino, o cenário era desolador. Um galpão enferrujado, cercado por muros cobertos de eras mortas. O portão estava entreaberto, rangendo com o vento. Parecia que ninguém pisava ali havia anos, mas algo me dizia que o lugar estava vivo. Adentrei cautelosamente. O interior era um labirinto de caixas empoeiradas, algumas rotuladas com inscrições em línguas que eu não reconhecia. Havia marcas de pneus no chão, como se veículos pesados tivessem circulado ali recentemente. Mas o mais estranho eram os sons. Um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir das paredes. Foi então que encontrei a caixa. Estava escondida atrás de uma pilha de embalagens velhas, com um cadeado enferrujado que se partiu facilmente quando o forcei. Dentro, havia um diário encadernado em couro gasto e uma fotografia antiga. A fotografia mostrava meu irmão, sorrindo como sempre fazia, ao lado de um homem cujo rosto estava borrado, como se alguém tivesse tentado apagá-lo com tinta preta. No verso, uma frase escrita à mão: "Eles estão esperando." O diário estava repleto de anotações incompreensíveis, símbolos que pareciam pertencer a algum tipo de código. Algumas páginas continham números repetidos, 17, 23, 39, e frases desconexas. "Não olhe para trás. Eles sabem que você está aqui. A carga não deve ser entregue." Enquanto folheava as páginas, ouvi os passos, pesados, arrastados, como botas de trabalho avançando pelo concreto. Parei de respirar, tentando identificar a direção de onde vinham. O som ecoava pelas paredes, impossível de localizar precisamente. Então, a voz. Ela surgiu do nada, fria e metálica, como se fosse amplificada por alto-falantes invisíveis. Dizia apenas uma frase: "Ele já não pertence a você." Congelei. Meu coração batia tão forte que achei que poderia explodir. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Lentamente virei-me para trás, esperando ver algo. Ou alguém. Mas não havia nada lá. Apenas o silêncio opressor, interrompido apenas pelo zumbido constante que parecia vir das paredes. De repente, percebi que o GPS no meu bolso havia ligado sozinho. A tela piscava, mostrando uma nova rota traçada automaticamente. O destino agora era ZFM 13. Sabia que deveria sair dali. Sabia que isso era loucura, mas algo dentro de mim insistia que eu precisava seguir em frente. Precisava descobrir o que havia acontecido com meu irmão. Saí do galpão tentando ignorar o peso nos meus ombros, como se mãos invisíveis estivessem me pressionando. Entrei no carro e liguei o motor, seguindo as novas coordenadas. O caminho era ainda mais remoto, passando por estradas de terra esburacadas e cercas de arame farpado que pareciam não ter sido tocadas em décadas. Quando cheguei ao novo destino, encontrei outro galpão, ainda mais degradado que o anterior. As portas estavam trancadas com correntes enferrujadas, mas algo me chamou a atenção. Uma mensagem escrita na parede externa, com letras grandes e desiguais, feitas de tinta preta. "Não entre."
Ignorei o aviso, forçando a tranca com um pé de cabra que encontrei no porta-malas do meu carro. Consegui abrir uma fresta suficiente para entrar. O interior estava escuro, iluminado apenas por raios de luar que atravessavam buracos no telhado. No centro do espaço havia uma mesa de madeira velha, coberta de papéis e fotografias. Reconheci meu irmão em várias delas, sempre acompanhado pelo homem sem rosto. Em uma das imagens, ele estava parado ao lado de um caminhão idêntico ao dele, mas o veículo estava carregado com caixas que brilhavam levemente, como se emitissem luz própria. Ao lado das fotos, encontrei um caderno menor, com capa de plástico transparente. Nele, havia anotações detalhadas sobre rotas, horários e locais de entrega. Uma frase destacava-se em todas as páginas: "A carga não pode ser aberta." Enquanto examinava os documentos, ouvi novamente os passos. Desta vez, estavam mais próximos, mais pesados, mais arrastados. Virei-me rapidamente, mas ainda assim, não vi nada. Apenas o som ficava mais alto, como se algo estivesse se aproximando. Então, uma nova mensagem apareceu no GPS, diretamente na tela: "Você está sendo observada." Corri para fora do galpão, tropeçando em pedras e galhos secos. Entrei no carro e disparei pela estrada, sem olhar para trás. Mas enquanto dirigia, percebi algo no retrovisor. Uma figura alta e esguia, com braços longos demais, caminhava lentamente atrás do meu carro. Não corria, mas mesmo assim parecia ganhar terreno. Acelerei, mas a figura continuava lá, sempre visível no retrovisor, seus olhos brilhando como brasas no escuro. Finalmente cheguei à rodovia principal e a figura desapareceu. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Parei em um posto de gasolina para tentar me acalmar, mas algo no meu bolso começou a vibrar. Era o GPS novamente, mostrando uma nova mensagem: "A próxima entrega é sua." Sabia que isso não era coincidência. Sabia que eles estavam me escolhendo para continuar o que meu irmão havia começado. Mas eu não tinha escolha. Precisava encontrar respostas. Depois de parar no posto de gasolina, tentei me acalmar. Mas o GPS continuava a vibrar em meu bolso, como se insistisse para que eu prestasse atenção nele. A mensagem na tela não mudava: "A próxima entrega é sua." Aquilo parecia ao mesmo tempo uma ameaça e uma ordem. Não havia mais como voltar atrás. Saber o que aconteceu com meu irmão significava seguir em frente, mesmo que isso colocasse minha vida em risco. Dirigi sem pensar muito, apenas seguindo as coordenadas que apareciam no aparelho. O caminho era ainda mais remoto, passando por estradas que mal podiam ser chamadas de pavimentadas. As árvores ao redor pareciam inclinar-se sobre a pista, suas folhas secas caindo como chuva constante. O céu estava escuro, sem estrelas, como se algo bloqueasse a luz do universo. Quando finalmente cheguei ao destino, percebi que não era um galpão ou armazém como os anteriores. Era uma construção pequena e isolada, parecendo uma casa abandonada, no meio da floresta. A pintura das paredes estava descascada e as janelas estavam cobertas por tábuas pregadas. Havia uma placa enferrujada na entrada, mas as letras eram ilegíveis, corroídas pelo tempo. Estacionei o carro a alguns metros de distância e caminhei até a porta da frente. Ela estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Dentro, o ar era pesado e úmido, com um cheiro forte de mofo e algo metálico que eu não conseguia identificar. O interior estava escuro, mas conseguia enxergar formas vagas à medida que meus olhos se ajustaram à escuridão. Havia móveis cobertos por lençóis empoeirados, e no centro da sala, uma mesa de madeira velha, igual àquela que eu havia encontrado no segundo galpão. Sobre ela, havia um envelope pardo, com meu nome escrito na frente em letras desiguais, como se feitas às pressas. Abri o envelope com cuidado.
Dentro encontrei um mapa detalhado da região, com várias rotas traçadas em vermelho. Em um dos cantos havia uma nota escrita à mão: "Siga as coordenadas. Não fale como ele." Aquelas palavras me gelaram. Como ele, meu irmão. Ele havia falhado? Falhado em quê? E por que isso custou sua liberdade? Ou talvez sua vida? Antes que pudesse pensar mais, ouvi um som vindo do andar de cima. Era um arrastar de pés, seguido por um clique metálico, como se alguém estivesse mexendo em ferramentas. Subi as escadas devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O corrimão rangia sob minhas mãos, e cada passo ecoava pelo silêncio opressor. No topo da escada havia um corredor estreito com 3 portas. A primeira estava trancada, mas a segunda rangeu quando a empurrei lentamente. Dentro, encontrei uma cena que me fez paralisar. Era um quarto simples, com uma cama velha e um armário coberto de poeira. Mas o que chamou minha atenção foi o chão. Estava coberto de fotografias e documentos, todos espalhados como se alguém tivesse vasculhado tudo às pressas. Entre eles, reconheci mais imagens do meu irmão. Desta vez, ele não estava sorrindo. Seus olhos pareciam assustados, e em algumas fotos, ele estava algemado, cercado por figuras encapuzadas. No centro do quarto, havia uma caixa de metal aberta. Dentro dela, havia objetos estranhos. Meu nome é Lucas. Eu servia como soldado no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o famoso SIGS, localizado no coração da floresta amazônica. Era um lugar onde homens eram moldados para sobreviver nas condições mais adversas. Mas ninguém falava sobre o que acontecia ali à noite, até aquela missão. Minha turma recebeu ordens de escoltar um material especial até o Galpão 43. Não nos deram muitos detalhes, apenas disseram que era prioritário e que deveríamos seguir as instruções ao pé da letra. Pegamos o caminhão logo ao amanhecer, mas antes de partirmos, o motorista olhou para nós com uma expressão sombria e disse: "Não olhem para trás, não importa o que ouçam." A estrada para o galpão era sinuosa, cercada por árvores altas cujas folhas pareciam engolir a luz do sol. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo barulho constante do motor do caminhão. Estávamos tensos. Todos sabíamos que algo estava errado, mas ninguém ousava comentar. 2 horas depois, algo começou a bater nas laterais do veículo. Os golpes eram pesados, metálicos, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Olhei para o oficial à minha frente, mas ele mantinha os olhos fixos à frente, impassível. "Senhor, tem algo aqui fora", gritei, tentando controlar o tremor na minha voz. "Não olhem para trás." Foi tudo o que ele respondeu, sem nem mesmo virar a cabeça. Os golpes ficaram mais intensos. Alguém atrás de mim murmurou algo sobre vultos correndo ao lado do caminhão, mas eu não ousei me virar. Sabia que se fizesse isso, veria algo que não deveria. Finalmente chegamos ao Galpão 43. Paramos bruscamente e quando descemos para verificar a carga, percebemos que ela havia sumido. Não havia nenhum sinal de arrombamento ou violação. Simplesmente desapareceu. O oficial sorriu, como se aquilo fosse exatamente o que ele esperava. Ele olhou para nós e disse: "Ele veio buscar." Ninguém perguntou quem era ele. Hoje, vejo vultos nas ruas de Manaus. Todos usam uniformes militares e têm os olhos brancos. Mas essa história começa antes disso. Começa comigo dentro daquele caminhão, sentindo cada batida ecoar pelos meus ossos. Depois que paramos no Galpão 43, algo mudou. Não apenas conosco, mas com tudo ao nosso redor. O ar parecia mais denso, como se a própria selva estivesse nos observando. Enquanto esperávamos novas instruções, começamos a ouvir vozes vindas da floresta.
Vozerios distorcidos em línguas que não reconhecíamos. Parecia que estávamos sendo vigiados por algo antigo, algo que não pertencia ao nosso mundo. O oficial ordenou que voltássemos ao caminhão. Ele não explicou o que havia acontecido com a carga, nem por que aquelas batidas tinham cessado tão subitamente. Tudo o que ele fez foi nos dizer para retornarmos ao quartel. No caminho de volta, a atmosfera estava diferente. O céu escureceu rapidamente, embora ainda fosse pleno dia. As árvores pareciam inclinar-se sobre a estrada, criando sombras que dançavam como figuras vivas. E então, ouvimos novamente os golpes. Dessa vez, eles vinham de cima do caminhão, como se algo estivesse caminhando sobre o teto. Um dos soldados perdeu a compostura. Ele gritou, dizendo que tinha visto algo no retrovisor. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele se virou completamente e encarou o que quer que estivesse lá fora. Seus olhos se arregalaram e ele começou a balbuciar palavras incoerentes. Então, ele simplesmente paralisou, seu corpo rígido como uma estátua. Eu disse para não olhar para trás. Rosnou o oficial, mas sua voz estava carregada de medo. Quando finalmente chegamos ao quartel, o soldado que havia olhado para trás estava irreconhecível. Seus olhos estavam completamente brancos, como se toda a cor tivesse sido sugada deles. Ele não falava, não respondia a estímulos. Foi levado imediatamente para a enfermaria, mas nunca mais o vimos. Nos dias seguintes, estranhos eventos começaram a ocorrer. Soldados relatavam ter visto vultos nas áreas de treinamento durante a noite. Outros diziam ouvir vozes chamando seus nomes enquanto patrulhavam a selva. Alguns até afirmavam ter encontrado pegadas enormes, como de um homem com botas gigantescas, perto das margens do Rio Negro. Eu tentei ignorar tudo isso. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço, o estresse do treinamento. Mas então comecei a ter os sonhos. Eram sempre os mesmos. Eu estava de volta ao caminhão, mas dessa vez, sozinho. Ouvi os golpes na lateral do veículo e quando olhei pela janela, vi algo que não conseguia compreender. Uma figura alta vestida com um uniforme militar rasgado, com olhos brancos que brilhavam no escuro. Ela estendia a mão na minha direção, como se quisesse me puxar para fora. Acordava sempre no mesmo momento, suando frio, com a sensação de que algo estava ao meu lado, observando-me na escuridão. Decidi investigar. Durante uma noite de guarda, roubei algumas anotações de um arquivo restrito. Entre os documentos encontrei relatórios sobre o Galpão 43. Eles mencionavam algo chamado Operação Espelho, uma iniciativa secreta para estudar fenômenos inexplicáveis na selva. Havia fotografias borradas de figuras humanas com olhos brancos, assim como descrições detalhadas de objetos perdidos misteriosamente durante transportes militares. Uma das páginas continha um aviso escrito à mão. Se você vir alguém com olhos brancos, não faça contato visual. Eles não são mais humanos. Fechei o arquivo rapidamente, mas já era tarde demais. Ouvi passos no corredor. Passos lentos, pesados, como botas militares ecoando no chão de madeira. Congelei. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que tinha invadido algo que não deveria ser tocado. Os passos se aproximaram. Então, uma voz grave, quase sussurrada, falou do outro lado da porta. Você sabe demais. Corri para a saída, mas a porta estava trancada. Voltei para a sala onde havia encontrado os documentos e tentei me esconder atrás de uma mesa. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, até que a porta se abriu com um rangido agudo. Lentamente, ergui os olhos, contra todas as advertências que eu mesmo havia lido. E então vi era o oficial que havia liderado nossa missão. Mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos eram completamente brancos e seu uniforme estava coberto de lama e sangue. Ele sorriu e seus lábios se moveram para formar uma única frase. Você será o próximo. Desmaiei. Quando acordei, estava de volta ao alojamento.
Meus colegas diziam que eu havia passado mal durante a ronda e que o oficial havia me ajudado a voltar. Mas eu sabia que aquilo não era verdade. Desde então, comecei a notar coisas estranhas. Soldados desapareciam sem deixar rastros. Outros começavam a apresentar comportamentos estranhos, como se estivessem sendo controlados por algo externo. E nas ruas de Manaus, durante minhas folgas, eu via vultos, sempre usando uniformes militares, sempre com olhos brancos. Sabia que precisava sair do SIGs, sabia que aquele lugar não era seguro, mas também sabia que eles não me deixariam ir tão facilmente. Certa noite, decidi fugir. Reuni algumas provisões e esperei até que todos estivessem dormindo. Saí sorrateiramente do alojamento e segui para a mata, planejando atravessar a floresta até chegar à cidade, mas a selva parecia diferente, mais densa, mais escura. E então, ouvi os passos. Eles estavam me seguindo. Corri o mais rápido que pude, mas os passos ficaram mais próximos. Quando finalmente parei para olhar para trás, vi algo que me fez desejar nunca ter nascido. Era o oficial. E ele não estava sozinho. Ao seu lado havia uma fileira de figuras com uniformes rasgados e olhos brancos. Eles me cercaram, bloqueando qualquer saída. O oficial sorriu novamente e sua voz ecoou pela floresta. Você pertence a nós agora. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um lugar que não reconheci de imediato. Era uma clareira no meio da floresta, mas algo nela parecia errado. As árvores ao redor eram altas e retorcidas, como se tivessem crescido de forma irregular. O ar era pesado, denso, com um cheiro metálico que me fazia lembrar sangue. Havia uma névoa baixa cobrindo o chão, e no centro da clareira havia uma estrutura que parecia ser feita de madeira apodrecida, mas que emitia uma luz tênue, quase imperceptível. Meu corpo doía como se eu tivesse sido arrastado por quilômetros. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam fracas, como se todo o meu vigor tivesse sido sugado. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas tudo parecia distorcido, como um sonho ruim que não terminava. Então, ouvi vozes. Não eram vozes humanas normais. Eram sussurros, vindos de todas as direções, como se a própria floresta estivesse falando comigo. Você não deveria estar aqui, disse uma voz grave, ecoando pela clareira. Virei-me rapidamente procurando a fonte. Ali, na borda da clareira, estava o oficial. Seus olhos brancos brilhavam na escuridão, e ele estava acompanhado por aquelas figuras de uniformes rasgados, todas com os mesmos olhos vazios. "O que vocês querem?" perguntei, minha voz tremendo tanto que mal saiu audível. O oficial sorriu novamente, aquele sorriso frio e vazio que parecia não pertencer a este mundo. Ele deu um passo à frente e as figuras ao seu lado fizeram o mesmo, como se fossem uma só entidade. "Você já sabe", ele respondeu, sua voz reverberando, como se fosse amplificada por milhares de bocas. "Você viu coisas que não deveria ter visto. Agora você pertence a nós." Tentei correr, mas meus pés estavam presos no chão, como se raízes tivessem brotado debaixo de mim. Olhei para baixo e vi que a névoa estava subindo, envolvendo minhas pernas até os joelhos. Era como se a floresta estivesse me segurando, me prendendo ali. "Por quê?" gritei desesperado. "O que vocês são?" O oficial inclinou a cabeça como se estivesse considerando minha pergunta. Então, ele começou a caminhar lentamente em minha direção, enquanto as outras figuras permaneciam paradas, observando. "Nós somos os Guardiões", ele disse, sua voz agora mais suave, quase hipnótica. "Guardiões das fronteiras entre o seu mundo e o que jaz além. Vocês, humanos, sempre tentam invadir lugares onde não devem. Tentam controlar o que não entendem. Mas eu não fiz nada disso", exclamei, tentando me livrar daquela prisão invisível. "Não diretamente", ele respondeu, parando a poucos metros de mim.
Mas você foi escolhido. A carga que escoltou, ela abriu portas que não deveriam ter sido abertas. E agora você é parte do preço. Que carga? Perguntei confuso. Ela sumiu. Nunca descobrimos o que era. Exatamente, ele disse com um sorriso ainda mais sinistro. Ela não sumiu. Ela foi entregue para nós. Aquilo não fazia sentido. Como poderia uma carga desaparecida ser entregue a eles? Mas antes que eu pudesse questionar mais, o oficial estendeu a mão em minha direção. Senti uma dor aguda nos olhos, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Gritei, caindo de joelhos no chão. A dor era insuportável, e tudo ao meu redor começou a girar. Quando finalmente consegui abrir os olhos novamente, percebi que algo havia mudado. Minha visão estava diferente. Tudo parecia mais claro, mais vívido, mas também mais frio. Quando ergui as mãos para tocar meu rosto, notei que elas estavam cobertas de lama e sangue, como se eu tivesse estado em uma batalha. Olhei para o oficial, mas ele não estava mais sozinho. Havia mais figuras ao seu lado, todas vestidas com uniformes militares rasgados, todas com olhos brancos. E então percebi algo terrível. Eu podia ver meu reflexo na poça de água próxima. Meus próprios olhos estavam completamente brancos. "Bem-vindo ao nosso exército", disse o oficial, com um tom quase orgulhoso. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se eu tivesse perdido toda a minha humanidade, como se tivesse sido transformado em algo que não reconhecia mais. Os outros começaram a se mover, caminhando em direção às árvores. O oficial me olhou mais uma vez e disse: "Venha. Há muito trabalho a ser feito, não havia escolha." Meu corpo se movia por conta própria, seguindo-os como um autômato. Enquanto caminhávamos pela floresta, comecei a ouvir novamente aqueles sussurros. Mas desta vez, eles vinham de dentro de mim. Eram vozes, centenas delas, todas falando ao mesmo tempo, dizendo coisas que eu não conseguia entender completamente. Sabia que havia me tornado parte de algo maior, algo antigo e terrível. Sabia que nunca mais seria livre, dias depois, ou talvez semanas, já não sabia ao certo. Fui enviado de volta à cidade. Manaus estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. As pessoas nas ruas pareciam não notar quando eu passava, como se eu fosse invisível. Mas havia outros como eu. Soldados com uniformes rasgados, todos com olhos brancos, caminhando pelas ruas como fantasmas. Minha missão era simples: encontrar outros. Humanos que haviam testemunhado coisas que não deveriam. Humanos que tinham invadido lugares proibidos. E trazê-los para o exército. Mas algo dentro de mim ainda resistia. Alguma parte humana que não havia sido completamente apagada. Eu sabia que precisava fugir, mas não sabia como. Certa noite, enquanto patrulhava as margens do Rio Negro, encontrei algo que me fez paralisar. Era um homem, sentado sozinho em um banco, olhando para a água. Ele usava um uniforme militar, mas seus olhos ainda eram normais. Ele parecia perdido. "Você também está preso aqui?" Ele perguntou, sem nem mesmo olhar para mim. Fiquei em silêncio por um momento, surpreso por ele ter me notado. Então respondi: "Sim." Ele suspirou, como se já soubesse a resposta. "Há uma maneira de escapar", ele disse, finalmente me encarando. "Mas vai exigir sacrifícios." "O que você quer dizer?" Perguntei, sentindo uma pontada de esperança. Pela primeira vez desde que havia sido capturado. "Existe um ritual", ele explicou, sua voz baixa e urgente. "Um ritual que pode romper as barreiras entre os mundos. Mas precisamos de alguém que esteja disposto a pagar o preço." "Qual é o preço?" perguntei, embora já temesse a resposta. "Sua alma", ele disse, simplesmente. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma fileira de figuras com olhos brancos,
lideradas pelo oficial. Eles estavam vindo para nos pegar. Descida rápido, disse o homem no banco. Esta é sua única chance. Sabia que não tinha tempo para pensar. Olhei para o oficial, que sorria como se já soubesse o que eu faria. Então, olhei para o homem ao meu lado. O que preciso fazer? Perguntei, minha voz firme pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu como se soubesse que eu escolheria isso. Siga-me, ele disse, levantando-se do banco. E assim, comecei a correr. Correr não apenas para salvar minha vida, mas para tentar recuperar o que havia perdido, para tentar voltar a ser humano, mas sabia que eles viriam atrás de mim e que desta vez eu não poderia falhar. Meu nome é Davi. Trabalhei durante muito tempo na limpeza do igarapé próximo ao porto da Zona Franca de Manaus. Era um trabalho simples, mas necessário. O rio São Raimundo carregava todo tipo de coisa. Galhos, lixo e às vezes coisas que não deveriam estar ali. Quando a ponte desabou há alguns anos, dizem que corpos foram parar naquele trecho do rio, mas não são apenas corpos que o rio traz. Certa tarde, enquanto eu puxava uma rede cheia de detritos, encontrei algo estranho enroscado nas raízes de uma árvore caída. Era uma boneca de pano, antiga e gasta pelo tempo. Seus olhos eram botões, pretos brilhantes, e o vestido estava manchado de vermelho, como se tivesse sido tingido em sangue. Havia algo desconfortável nela, algo que me fez hesitar antes de tocá-la. Mas no fim, coloquei-a na minha sacola junto com outros objetos recolhidos do rio. Naquela noite ouvi risadas infantis vindo do quintal. Risadas altas, agudas, como as de uma criança brincando sozinha. Estranhei porque meu quintal era cercado por muros altos e não havia espaço para ninguém entrar sem ser visto. Minha filha de 5 anos, Clara, estava dormindo dentro de casa, então sabia que não poderia ser ela. Abri a porta dos fundos devagar, tentando não fazer barulho. A luz da varanda iluminava o quintal, mas não havia ninguém lá. No entanto, ao lado da cerca, vi a boneca. Ela estava lá, sentada no chão, com um bilhete preso ao seu vestido. Peguei o bilhete com cuidado. Nele estava escrito: "Ela quer brincar." Fiquei paralisado segurando aquele pedaço de papel. Não entendia quem era ela, nem o que aquilo significava. Mas o peso daquelas palavras parecia pressionar meu peito. Desde aquele dia, as coisas começaram a mudar em casa. Minha filha começou a falar sobre alguém chamada Yara. Dizia que Yara vinha visitá-la à noite e que gostava de brincar de esconde-esconde. Perguntei a ela onde havia conhecido essa tal Yara, mas ela apenas sorria e respondia: "No Rio." Isso me deixou ainda mais inquieto. Eu já conhecia as histórias sobre o rio São Raimundo. Contavam que ele era habitado por espíritos antigos que protegiam suas águas e puniam os intrusos, mas nunca levei essas histórias a sério, até agora. Decidi investigar. Voltei ao local onde havia encontrado a boneca, esperando encontrar alguma pista sobre sua origem. O igarapé estava silencioso, diferente do habitual. Normalmente havia o som constante de água corrente e os gritos distantes de pássaros. Mas naquele dia, tudo estava quieto, como se o próprio rio estivesse me observando. Comecei a vasculhar as margens, afastando folhas e galhos. Foi então que encontrei algo enterrado sob a lama. Uma pequena caixa de madeira, velha e desgastada. Dentro dela, havia um diário com capa de couro preta. As páginas estavam úmidas e manchadas, mas ainda legíveis. As anotações eram de uma mulher que se identificava como Margarida. Ela escrevia sobre sua vida às margens do rio, sobre sua filha pequena e sobre uma entidade que chamava de Yara. Não era a mesma Yara das lendas amazônicas, mas algo diferente, algo maligno. Margarida falava sobre como Yara havia começado a aparecer em seus sonhos, pedindo para brincar com sua filha. A última entrada do diário era assustadora. Margarida escreveu:
Ela está aqui dentro de casa. Posso senti-la. Minha filha ri à noite, mas não há ninguém lá. Hoje, encontrei uma boneca no quarto dela. É a mesma que vi no rio. Sei que é tarde demais para nós. Fechei o diário rapidamente, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Aquela história era muito parecida com o que estava acontecendo comigo. Voltei para casa apressado, mas algo me incomodava. O rio parecia me seguir. Durante todo o caminho, ouvi o som da água fluindo, mesmo quando já estava longe dele. Quando finalmente cheguei, encontrei Clara sentada no chão da sala, brincando com a boneca. Ela sorria, completamente absorta em sua brincadeira. Clara, onde você conseguiu isso? Perguntei, tentando manter a calma. Yara trouxe para mim. Ela respondeu sem tirar os olhos da boneca. Arranquei a boneca de suas mãos, mas Clara apenas riu, como se não se importasse. Coloquei a boneca em uma sacola e a tranquei no armário, decidido a me livrar dela assim que possível. Mas a presença de Yara não desapareceu. Naquela noite, acordei com o som de risadas vindas do quarto de Clara. Entrei correndo e a encontrei, sentada na cama, conversando com alguém invisível. Quem está aí? Perguntei, acendendo a luz. Clara olhou para mim e disse: É só a Yara, papai. Ela quer brincar comigo. Não havia ninguém no quarto além de nós dois. Mas quando olhei para o chão, vi pegadas molhadas, como se alguém tivesse saído do rio e caminhado até ali. As pegadas iam até a janela aberta e desapareciam no ar. Decidi procurar ajuda. Fui até a casa de um homem chamado Sebastião, que era conhecido na região por saber sobre lendas locais e rituais antigos. Ele era velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas havia algo nele que inspirava confiança. Quando contei minha história, ele franziu a testa e disse: Você trouxe algo que não deveria ter trazido. Essa boneca, ela é uma passagem. Uma passagem para onde? Perguntei, confuso. Para o mundo dela. Ele respondeu, baixando a voz. Yara não é apenas uma lenda. Ela é uma entidade que vive nas águas, mas também pode atravessar para o nosso mundo. A boneca é como uma âncora. Enquanto ela estiver aqui, Yara pode vir e ir sempre que quiser. Então, o que eu faço? Perguntei desesperado. Você precisa devolvê-la ao rio. Ele disse, sério. Mas não basta jogá-la de volta. Você deve realizar um ritual para selar a passagem. Caso contrário, ela vai continuar voltando. Sebastião me entregou um pedaço de papel com instruções escritas. Disse que eu precisaria de ervas específicas, sal grosso e uma oferenda para acalmar o espírito do rio. Naquela noite, preparei tudo conforme ele havia instruído. Peguei a boneca do armário e a coloquei em uma sacola junto com os materiais necessários. Antes de sair, olhei para Clara. Ela estava dormindo tranquilamente, como se nada estivesse errado. Mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Cheguei ao igarapé pouco antes do amanhecer. A lua ainda brilhava intensamente no céu, refletindo-se nas águas escuras do rio. Senti um frio estranho no ar, como se algo estivesse me observando. Desenhei um círculo no chão com o sal grosso e coloquei as ervas ao redor. Depois, posicionei a boneca no centro do círculo. Antes que pudesse começar o ritual, ouvi uma voz atrás de mim. Era suave, quase um sussurro, mas ecoava como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. Por que está fazendo isso? Perguntou a voz. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas o rio, silencioso e imóvel. Quem está aí? Perguntei, minha voz tremendo. Então vi algo emergir da água. Era uma figura feminina, com cabelos longos e negros que pareciam flutuar ao seu redor. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu sorriso era largo demais, quase doloroso de se ver. Eu sou Yara, ela disse, inclinando a cabeça.
e você trouxe algo que me pertence. Antes que eu pudesse reagir, ela avançou em minha direção, movendo-se tão rápido que mal consegui acompanhar com os olhos. Senti suas mãos geladas envolverem meu pescoço e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado na margem do rio, molhado e tremendo de frio. A boneca ainda estava lá, no centro do círculo de sal. Olhei ao redor, mas não havia nenhum sinal de Yara. Arrastei-me de volta para casa, exausto e confuso. Quando entrei, encontrei Clara sentada na sala, segurando a boneca novamente. Ela sorriu para mim e disse: Yara veio me visitar enquanto você estava fora, papai. Ela disse que você não pode nos separar. Olhei para a boneca em suas mãos e percebi algo terrível. Os botões pretos que serviam de olhos agora estavam brilhando como se estivessem vivos. Sabia que o ritual havia falhado e que Yara não ia embora tão facilmente. Depois de encontrar Clara com a boneca novamente, algo dentro de mim se quebrou. Aquele brilho nos olhos da boneca, aquele sorriso inocente no rosto da minha filha. Era como se Yara já tivesse tomado conta de tudo ao meu redor. Eu sabia que o ritual havia falhado, mas não entendia por quê. Tinha seguido as instruções de Sebastião à risca, ou pelo menos achava que sim. Clara, me dê a boneca. Pedi, tentando manter a calma. Mas ela apenas balançou a cabeça, segurando-a com mais força contra o peito. Não, papai. A Yara disse que ela precisa ficar comigo agora. Ela é minha amiga. Aquelas palavras me gelaram até os ossos. Desde quando uma entidade maligna podia ser chamada de amiga? Era como se Yara estivesse manipulando Clara, moldando seus pensamentos para me afastar. Peguei a boneca à força, ignorando os protestos da minha filha. Ela começou a chorar, gritando que eu estava sendo injusto, mas eu não podia ceder. Corri até o armário, onde antes havia guardado a boneca, e a tranquei lá dentro, dessa vez dobrando o cadeado para garantir que ninguém conseguisse abri-lo facilmente. Clara ficou parada na sala, olhando para mim com uma expressão vazia no rosto. Seus olhos pareciam diferentes, mais escuros, como se algo além dela estivesse me observando através deles. Você não pode escondê-la para sempre, disse ela, sua voz agora mais grave, quase adulta. Eu não respondi. Fechei a porta do quarto e fui até a cozinha, tentando pensar no que fazer. Precisava de ajuda, mas quem poderia me ajudar contra algo tão antigo e poderoso quanto Yara? Voltei a procurar Sebastião no dia seguinte. Ele morava em uma casa simples às margens do rio, cercada por árvores altas que pareciam proteger o lugar de olhares curiosos. Quando bati à porta, ele já parecia saber que eu viria. O ritual falhou. Ele disse antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Como você sabe? Perguntei surpreso. Ele suspirou como se já esperasse essa pergunta. Porque você não trouxe a oferenda certa. Mas eu fiz tudo conforme você me disse, exclamei frustrado. Sim, mas a oferenda que você trouxe não foi suficiente. Yara não é como outros espíritos. Ela exige algo mais pessoal. O que você quer dizer com pessoal? Sebastião hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Yara não aceita objetos sem alma. Ela quer algo vivo, algo que tenha significado para você. Aquilo me fez paralisar. Sabia exatamente o que ele estava sugerindo, mas a ideia era insuportável. Está dizendo que preciso oferecer minha filha? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, sua filha. Mas você precisa oferecer algo que seja parte de você. Um sacrifício verdadeiro. Não consegui responder. Minha mente estava repleta de imagens terríveis, todas girando em torno de Clara e daquela boneca maldita. Saí da casa de Sebastião sem dizer uma palavra, mas sabia que precisava agir rápido. De volta à minha casa, encontrei Clara sentada no chão da sala, desenhando em um caderno. Ela parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas quando
Ergueu os olhos para mim e percebi que algo estava errado. Papai, a Yara está com raiva. Ela disse, sua voz suave, quase sussurrada. Onde ela está? Perguntei, tentando parecer calmo. Clara apontou para o armário onde eu havia trancado a boneca. Lá dentro. Mas ela não vai ficar muito tempo. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um som alto vindo do armário. Era como algo arranhando a madeira por dentro, tentando sair. Corri até lá e vi que o cadeado estava intacto, mas as portas tremiam violentamente, como se algo estivesse empurrando-as de dentro. O que está acontecendo? Perguntei mais para mim mesmo do que para Clara. Ela quer sair. Respondeu, minha filha, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sabia que precisava tomar uma decisão. Peguei a chave e abri o armário lentamente. A boneca estava lá, no mesmo lugar onde a havia deixado, mas agora seus olhos brilhavam intensamente, como pequenas brasas vivas. O que você quer? Perguntei, dirigindo-me diretamente à boneca. A resposta veio não em palavras, mas em uma sensação avassaladora. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo sugado, como se Yara estivesse invadindo minha mente. Caí de joelhos tentando resistir, mas era inútil. Você sabe o que eu quero, disse uma voz em minha cabeça, ecoando como trovões distantes. Então entendi. Yara queria um sacrifício, e eu teria que pagar o preço. Naquela noite voltei ao igarapé. Desta vez levei comigo algo que significava mais para mim do que qualquer outra coisa. Uma fotografia antiga de Clara quando bebê. Era a única lembrança que eu tinha dela naquela época e sabia que seria doloroso me separar disso. Cheguei ao local do ritual pouco antes da meia-noite. A lua estava cheia, iluminando o rio com uma luz prateada. Desenhei novamente o círculo de sal e coloquei as ervas ao redor. Posicionei a boneca no centro e, em seguida, coloquei a fotografia ao lado dela. Isso é suficiente? Perguntei, em voz alta, sabendo que Yara estava me ouvindo. Por um momento não houve resposta. Então, o rio começou a borbulhar, como se algo estivesse emergindo das profundezas. A figura feminina apareceu novamente, seus cabelos negros flutuando ao seu redor. É um começo, ela disse, sua voz ecoando pela floresta. Deixe minha filha em paz, implorei, minha voz tremendo. Yara sorriu, um sorriso largo e assustador. Eu vou deixá-la em paz, por enquanto. Mas lembre-se, Davi, se você falhar novamente, eu voltarei. E da próxima vez, não será tão gentil. Com isso, ela desapareceu nas águas, levando consigo a boneca e a fotografia. Quando voltei para casa, Clara parecia diferente. Estava mais tranquila, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Perguntei sobre Yara, mas ela apenas balançou a cabeça dizendo que não sabia do que eu estava falando. Por alguns dias, tudo pareceu normal. O rio voltou a correr tranquilamente e as risadas infantis não foram mais ouvidas no quintal. Mas eu sabia que aquilo não havia terminado. Certa noite, acordei com o som de água pingando no chão. Segui o som até o banheiro e encontrei a torneira aberta, mesmo que eu tivesse certeza de que a havia fechado antes de dormir. Ao lado da pia, havia uma única pegada molhada no chão. Olhei para o espelho e vi algo que me fez congelar. Reflexos de cabelos negros e olhos brilhantes apareceram atrás de mim, mesmo que não houvesse ninguém ali. E então, ouvi a voz novamente. Ainda não acabou, Davi. Depois daquela noite no banheiro, percebi que Yara não havia desaparecido. Ela estava apenas esperando, observando, planejando seu próximo movimento. A pegada molhada no chão e sua voz no espelho eram sinais claros de que o ritual não havia sido suficiente para selar sua passagem. Eu tinha apenas adiado o inevitável. Clara parecia normal durante o dia, mas à noite algo mudava. Ela acordava gritando, dizendo que alguém estava chamando seu nome. Quando eu ia ao quarto dela, encontrava a janela aberta, mesmo que eu tivesse
certeza de que a havia trancado. E sempre havia aquelas pegadas molhadas no chão, como se algo saído do rio estivesse entrando em nossa casa. Sabia que precisava fazer algo mais drástico. Voltar ao igarapé e tentar outro ritual era inútil. Yara já havia provado que era mais forte do que qualquer oferenda ou círculo de sal. Precisava encontrar outra maneira de enfrentá-la. Decidi procurar Sebastião novamente. Ele era minha única esperança. Por mais frágil que essa esperança fosse. Quando cheguei à sua casa, ele estava sentado na varanda, olhando para o rio com uma expressão sombria. "Você voltou", disse ele, sem nem mesmo me olhar. "Ela ainda está aqui", respondi, minha voz carregada de desespero. Sebastião suspirou profundamente, como se já esperasse isso. "Yara não é uma entidade comum, Davi. Ela não pode ser derrotada com rituais simples. Ela escolheu sua filha, e agora só há uma maneira de salvá-la." "Qual?" perguntei ansioso. Ele hesitou por um momento antes de responder. "Você precisa enfrentá-la diretamente, no rio." "Enfrentá-la? Como?" "Você precisa entrar nas águas e confrontá-la em seu próprio território. Se conseguir resistir ao seu poder, talvez consiga romper o vínculo que ela tem com Clara. Mas, Davi, se falhar, você será arrastado para o fundo e nunca mais voltará." Aquilo era um risco enorme. Sabia que provavelmente não sobreviveria, mas também sabia que não podia deixar Clara sozinha com Yara. Ela era minha filha, e eu faria qualquer coisa para protegê-la. Naquela noite, levei Clara para dormir na casa de uma amiga. Não queria que ela estivesse lá quando eu enfrentasse Yara. Depois, fui até o igarapé. A lua estava alta no céu, iluminando as águas escuras com uma luz prateada. O ar estava pesado, denso, como se a própria atmosfera soubesse o que estava prestes a acontecer. Entre no rio devagar, sentindo a água fria subir pelos meus tornozelos, pelas minhas pernas, até alcançar meu peito. Quando a água chegou aos meus ombros, fechei os olhos e gritei: "Yara, venha me enfrentar." Por um momento nada aconteceu. Então ouvi o som de algo emergindo das profundezas. A água começou a borbulhar violentamente e uma figura feminina apareceu diante de mim. Era Yara, mas ela estava diferente. Seus cabelos negros flutuavam ao seu redor como tentáculos vivos e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. "Você veio até mim", disse ela, sua voz ecoando como trovões. "Isso foi muito corajoso ou muito tolo." "Deixe minha filha em paz", exigi, tentando manter a calma. Yara sorriu, um sorriso largo e cruel. "Ela já é parte de mim. Você não pode mudar isso." "Não vou permitir que você a leve", respondi, firme. Então, algo estranho aconteceu. Senti uma força avassaladora me puxando para baixo, como se mãos invisíveis estivessem me arrastando para o fundo do rio. Lutei contra a correnteza, mas era impossível resistir. Minha visão começou a escurecer e por um momento achei que fosse o fim. Mas então, lembrei-me de algo que Sebastião havia me dito antes de eu partir. "Você precisa confrontá-la com suas próprias memórias. Mostre a ela o que significa ser humano." Fechei os olhos e comecei a pensar em Clara, em todos os momentos felizes que compartilhamos, seu primeiro passo, sua primeira palavra, nossas risadas no quintal. Pensei em tudo o que representava o amor de um pai por sua filha. Quando abri os olhos novamente, vi que Yara estava diferente. Seu rosto não era mais cruel, parecia triste. "Você me mostrou algo que eu havia esquecido", disse ela, sua voz suave agora. "Algo que eu não sentia há séculos." "O que é?" perguntei confuso. "Amor, humanidade. Coisas que eu abandonei quando escolhi viver nas sombras." Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou minha testa. Tudo ao meu redor ficou branco, como se eu estivesse sendo envolvido por uma luz intensa.
Quando acordei, estava deitado na margem do rio, molhado e tremendo de frio. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Corri para casa e encontrei Clara dormindo tranquilamente em sua cama. Não havia mais pegadas molhadas no chão, nem risadas vindas do quintal. No dia seguinte, voltei ao igarapé. O rio estava calmo, como se nunca tivesse guardado segredos sombrios. Encontrei Sebastião sentado na varanda de sua casa, olhando para o horizonte. "Ela se foi?" perguntei. Ele assentiu lentamente. "Por enquanto, sim. Mas lembre-se, Davi, entidades como Yara nunca desaparecem completamente. Elas apenas esperam o momento certo para retornar." Assenti, entendendo o peso de suas palavras. Sabia que enquanto Clara estivesse viva, eu precisaria estar vigilante. Mas, pelo menos por enquanto, ela estava segura. E, às vezes, quando olho para o rio à noite, penso ter visto uma figura feminina parada nas margens, observando-me com olhos brilhantes. Mas quando pisco, ela desaparece, como se nunca tivesse estado lá.